4chan, um site muito conhecido aqui na internet, sendo ele a origem de várias coisas consideradas comuns para quem consome esse tipo de coisa. Vários memes que vocês veem hoje em dia surgiram no 4chan, as regras da internet surgiram no 4chan, e com certeza ele foi e ainda é um dos sites mais importantes da atualidade, e se não fosse ele, muitas coisas que a gente vê na internet seriam diferentes. Algo muito interessante desse site é que você não precisa de uma conta para interagir nele, todo mundo lá é anônimo, o que dá liberdade para muitas pessoas saírem postando o que quiser e ninguém pode pegar elas, porque elas são anônimas. E por esse tipo de coisa acabam surgindo muitos casos estranhos envolvendo esse site. Eu sou o Linux e hoje a gente vai ver o caso mais bizarro do 4chan. No dia 14 de julho de 2014, num subfórum do 4chan chamado X, que pra quem não sabe é um subfórum focado nessa questão do paranormal, um cara fez um post dizendo a seguinte coisa: um amigo meu recentemente teve que enviar o computador dele pra assistência técnica, já que ele achava que tinha baixado alguma espécie de vírus. Ao mesmo tempo, ele continuava me contando sobre umas coisas estranhas que estavam acontecendo com ele em casa. O principal deles é que tem tido problemas com as luzes da casa e com a televisão, que ligam e desligam sozinhas. Por exemplo, ele deixa a TV ligada antes de sair do quarto e quando ele volta a TV tá desligada e vice-versa. O mesmo acontece com as luzes. Ele não chegou a ver a TV ou as luzes ligando e desligando sozinhas, mas elas estão sempre opostas à forma como ele as deixou. Pelo que ele me contou, a única coisa estranha que ele notou com o computador é que ele sempre encontra arquivos de imagem e texto na pasta de download que ele simplesmente não chegou a baixar. Isso me fez pensar, vocês acham que pode ser possível ter algum tipo de entidade paranormal ferrando com o computador dele? Ou talvez o próprio computador pode ser a fonte original do que tá causando esses problemas na casa dele? Depois disso, várias pessoas começaram a responder esse post, uma delas até disse pro amigo dele deixar o celular gravando o computador, já que isso poderia ajudar na captura de algo paranormal, até que um usuário pediu pra pessoa que fez o post que criasse uma pasta, colocasse as imagens ali e mandasse pra ele. Então ele mandou uma foto que supostamente teria aparecido nos arquivos de download do computador do amigo dele. A imagem é essa aí que vocês estão vendo na tela. Logo depois ele mandou uma outra imagem que seria da mesma origem da primeira, que no caso é essa aí. Várias hipóteses surgiram em volta dessas duas imagens, e de primeira muitos afirmavam que se tratava de um mapa, uma imagem corrompida de uma ilha ou algo do tipo. Porém, depois de alinhar a imagem de um certo ângulo, as pessoas viram que não se tratava de um mapa, e sim de um rosto. Quando isso foi revelado, vários usuários do 4chan ficaram surpresos, mas a pessoa que fez o post disse para as pessoas esperarem, já que o amigo dele naquele momento ainda estava trabalhando. Enquanto isso, um outro usuário percebeu que no canto da primeira imagem estava escondido uma espécie de palavra, que só podia ser vista se você trocasse o preto da foto pelo branco. Isso na verdade se tratava de um código binário cifrado, e que se fosse traduzido formava a palavra God, ou Deus em português. No meio do código binário existe uma palavra chamada Repirou, que mais tarde acabou se descobrindo que o R da palavra na verdade era um símbolo pi, e que se a gente traduzisse do grego, resultaria em duas possíveis palavras, que no caso são Aien, que significa eu sou, e About, que significa sobre. E unindo a palavra do texto com a palavra do código binário, resultaria na palavra eu sou Deus, ou sobre Deus. Enquanto isso tudo acontecia, o cara que fez o post voltou dizendo que o amigo dele tinha enviado uma nova foto, que no caso é essa aí que vocês estão vendo. Logo depois, todo mundo percebeu que se tratava novamente daquele rosto que a gente já tinha visto, e que agora os usuários realmente acreditavam que aquele rosto se tratava desse suposto Deus. Acontece que a imagem estava com as cores invertidas, e que era só encaixar junto com aquelas duas outras imagens que eu mostrei antes. Depois disso, a pessoa que fez o post contou pro amigo dela tudo o que estava acontecendo. Óbvio que ele não contou tudo para não assustar o cara, mas pelo menos ele estava contextualizado da situação. Na noite do mesmo dia, o amigo do cara que fez o post mandou um vídeo onde ele filmava a casa dele. O vídeo no caso é esse aí que tá aparecendo na tela. Logo depois, a pessoa que fez o post mandou esse vídeo para os usuários e muitos diziam ouvir vozes ao longo do vídeo.
pior, várias pessoas apontavam que em uma parte do vídeo aparecia uma figura estranha, uma espécie de rosto vermelho. Bem parecido com aquele suposto deus da imagem, que também tinha o rosto vermelho. Depois disso, foi enviada o que seria mais uma parte do rosto do suposto deus. E a partir de agora, as coisas vão ficar muito piores. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Enfim, nessa altura o caso já estava muito famoso na internet. E uma pessoa acabou fazendo um super post resumindo tudo o que tinha acontecido até então. O problema é que quando ela foi enviar, apareceu uma barra de CAPTCHA. E ao invés de letras e números como habitual, o que apareceu foi o mesmo rosto vermelho de antes. Além disso, as pessoas que viam o post começaram a ter dores de estômago, começaram a ter paranoia. Tudo tinha se tornado um completo caos no 4chan. Agora, lembra daquela palavra do começo? Aquela lá que tava em volta do código binário? Então, um cara pegou essa palavra e colocou no Google. E como resultado, ele acabou achando um site grego. E muitos diziam que tinha algo errado com aquele site. Teve até uma pessoa que entrou no site pelo celular e o aparelho simplesmente travou. E pior, teve um cara que entrou no site e que logo depois começou a receber mensagens de um número que nem sequer existia. E na mensagem tinha apenas uma palavra, que era não. Ao mesmo tempo, o usuário comentou que alguém havia criado um novo tópico no 4chan, onde lá foi encontrada uma foto aparentemente da casa do amigo do cara que fez o post, com a última parte do rosto daquele suposto deus. Esse post durou só 5 segundos, e depois disso ele simplesmente desapareceu. Bom, pelo menos agora a gente tinha todas as partes daquele rosto. E unindo tudo, a imagem final foi essa. Agora, lembra daquele cara que recebeu uma mensagem dizendo não? Então, ele voltou dizendo que não parava de receber mensagens daquele mesmo número, que por sinal nem sequer existia. Mas mesmo assim, ele ficava toda hora mandando um monte de fotos com um não embaixo. A pessoa que tava recebendo tudo isso começou a mandar mensagens ironizando o cara que tava mandando as fotos. E logo depois, o cara mandou uma foto da Nossa Senhora e escreveu embaixo, fuck the war. Logo depois, a pessoa que tava recebendo as mensagens mandou a foto completa daquele rosto vermelho e como resposta ele recebeu um código binário, que traduzido resultaria na palavra we all die, ou todos nós morremos em português. E logo depois, a pessoa recebeu uma outra imagem, e embaixo havia escrito a palavra I hate you, ou eu te odeio em português. Muitos usuários disseram que aquela imagem da foto se tratava do deus da morte babilônico. Uma pessoa até disse que o colar em volta dele era amaldiçoado, e que toda essa situação era muito mais séria do que a gente imagina. A pessoa que fez o post então disse que ele e o amigo dele estavam dormindo juntos naquela noite, e que se algo mais acontecesse, no dia seguinte ele entrava em contato. A última mensagem mandada nesse post foi de um cara falando a seguinte coisa: não sei se você ainda tá acordado, mas espero que você esteja. Preciso que confie em mim. Eu sei que é difícil confiar em alguém de um site como esse. Eu sei que o que eu vou dizer soa exatamente o oposto do que você precisa fazer, mas você precisa ouvir. Seu amigo corre perigo. Você precisa ir buscar esse computador amanhã e terminar a imagem. Quando você terminar, vai precisar imprimi-la. Quando você imprimi-la, dê ela ao seu amigo e peça para ele levá-la para casa. Peça que ele corte a ponta do dedo esquerdo e pingue o sangue nos olhos da imagem. Eu sei que isso parece loucura, mas novamente, você precisa confiar em mim. Fique acordado, fiquem juntos. Boa sorte. O tópico foi encerrado no dia 17 de junho de 2014. E até hoje não existe uma solução para esse caso. E a pessoa que criou o post nunca mais falou nada. Muitos dizem que toda essa situação tem alguma coisa a ver com o caso do massacre de Columbine, já que o rosto daquele suposto deus se parecia com o rosto de um dos moleques que fizeram o massacre. Outros dizem que se tratava de um ARG, um Alternative Reality Game. Mas e vocês? Vocês têm alguma solução para esse caso? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E pelo amor de Deus, não tratem esse vídeo como se fosse um documentário ou algo do tipo. Até porque eu não seria retardado o suficiente pra fazer um documentário de 10 minutos. Encare esse vídeo como se fosse, sei lá, eu contando sobre alguma coisa que aconteceu na internet. Assim como eu fiz com a Godly Recon há uns meses atrás. Enfim, no final das contas é isso. Os dois canais que eu usei como base pra esse vídeo foram o Ambu e o Alium. Ambos os vídeos vão estar aí na descrição ou no comentário fixado, não sei. E mais uma vez, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigado pelo suporte que vocês têm me dado. Vocês realmente são os melhores. E fui!